Grande crise que nós vivemos na atualidade é uma crise voltada para a família. Nunca a humanidade vivenciou possibilidades de prosperidade financeira como nós estamos vendo na atualidade. Nunca nós vimos no Brasil uma prosperidade, tempos de prosperidade financeira como nós estamos vendo. O brasileiro, ele nunca pôde ter acesso a bens como nós estamos tendo. Comprar, financiar uma casa, financiar um carro, financiar uma moto, bens mais caros. Nunca o brasileiro comeu, se alimentou tão bem, ou teve tanta possibilidade de se alimentar tão bem, como nós acompanhamos atualmente. Quem é da minha idade aí, na década de 60, 70 ali, até 80, sabe o que eu estou falando? Como era difícil, como era caro as coisas, a hiperinflação dominava o Brasil. Se você fosse no mercado 3 vezes por dia, o alimento teria 3 valores diferentes, sempre para mais, sempre mais caro. Além disso, a gente não tinha acesso a muita variedade. Era aquela variedade e acabou. Então hoje nós vivemos um período de prosperidade muito grande, mas tudo na vida cobra um preço muito caro. E o preço que esse acesso a essa prosperidade tão grande que o povo brasileiro tem vivenciado, tem sido o preço da família. As pessoas estão trabalhando demais para terem bens demais, e estão deixando aquilo que o dinheiro não compra, a família de lado. E às vezes a gente chega a um ponto que a nossa família entra numa situação de fracasso, que a gente faz a seguinte pergunta: se eu pudesse começar de novo? Se você pudesse começar de novo a sua família, o que você começaria diferente? O que você faria diferente se você pudesse recomeçar a sua família? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Se eu pudesse começar a minha família de novo, será que você olharia menos para o dinheiro e olharia mais para o seu cônjuge, mais para os seus filhos? Se você que é filho e já perdeu seu pai e sua mãe pela morte, será que você diria que amava mais, valorizaria mais? O dinheiro, ele compra muita coisa. Dinheiro é importante. Ele tem o seu lugar, ele tem o seu valor. Mas o dinheiro não compra família. Exemplo. Salmo 127, versículo 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos. Se tem uma coisa que o dinheiro não compra, são os filhos. O filho é a herança do Senhor. Você não paga por ele. Você não vai no supermercado e escolhe um filho. Moreno, claro, olho assim, olho assado, cabelo assim, altura, estatura, inteligência. Deus dá como ele. Outra coisa que o dinheiro não compra, um cônjuge. Sua esposa, seu esposo. Provérbios 18, 22 diz assim: quem acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O cônjuge é uma bênção de Deus, e dinheiro não compra. Você não vai assim no supermercado e escolhe a esposa daquele jeito, ou o marido daquele jeito. É uma bênção de Deus. Certa vez uma pessoa azeda, amarga, amargurada com a vida, a gente estava numa roda falando sobre casamento, ela disse: Deus me livre de casamento, nunca mais eu quero. Falar: o casamento não é o problema, a questão é que você fez a escolha errada, você casou com a pessoa errada, então você tem uma visão negativa e pessimista do casamento. Se você perguntar a uma pessoa que colocou a sua vida conjugal diante de Deus e antes do casamento e orou, pediu a orientação de Deus e casou dentro do projeto de Deus, então você vai ter uma visão positiva do casamento. O casamento é uma bênção. Mas tem que ser dentro do projeto de Deus. Se você pudesse começar de novo a sua família, eu daria 3 conselhos para você nessa noite. Primeiro deles: se você pudesse começar de novo, você deveria ter mais comunhão com a sua família.
Uma coisa que nós estamos vivendo sem ela é tempo. A gente está tendo dinheiro, mas não estamos tendo mais tempo. Antigamente, como que as famílias se reuniam? Se reuniam à volta da mesa, conversavam, falavam dos problemas. No final da tarde ou à noite, eles sentavam de novo, iam conversar, tomar um café. Eu lembro quando eu era pequeno, na fazenda do meu avô, ele tinha aquelas casas na roça de assoalho bem alto, meu pai estacionava o carro debaixo, uma cozinha enorme, ali na hora da janta a gente sentava naqueles bancos de madeira e ia jantar e ficava conversando ali até o meu tio Nelo ir lá no paiol desligar o gerador de energia. Então não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso, a gente ficava conversando. Hoje a família ela é fragmentada. A família não vive mais em comunhão um com o outro. O marido toma uma decisão e faz o que ele quer, a esposa toma uma decisão e faz o que ela quer. Os filhos não conversam mais, não dialogam mais com os pais não dialogam mais com os filhos. E o que a gente percebe hoje é que a família contemporânea ela é uma família fragmentada. São pouquíssimas pessoas dentro de uma casa só, mas que vivem como se fossem distantes. Vivem sem relacionamento. Vivem sem diálogo. Como tem faltado a vida em comum nos lares. Como tem faltado tempo de qualidade para a família dentro dos lares. As pessoas não estão investindo no tempo. E aí deixam de investir no tempo de qualidade em casa, depois tem que investir com psicoterapeuta, tem que investir com advogado, porque vão separar. Aí tem que ficar investindo em correr atrás do prejuízo, porque agora a família já está em frangalhos. Por que a gente deixa acontecer isso? Se família é o único bem que você não compra, se família é uma bênção, se a coisa mais preciosa que você tem, o melhor lugar do mundo para você viver, tem que ser a sua casa. O refúgio, o local onde você vai ser valorizado, onde vocês vão dialogar, onde vocês vão fazer declaração de amor. Por que a gente permite que a família, por falta de diálogo, por falta de vida comum, entre em frangalhos? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Entender? Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Já reparou que normalmente as pessoas são mais bem educadas com terceiros do que com as pessoas de casa? Já percebeu que normalmente as pessoas elogiam mais os outros do que os de casa? De casa sempre a gente aponta os defeitos, né? Os erros, as falhas. Mas os outros a gente sempre elogia. Talvez até nem mereça elogio, mas a gente elogia. Ter mais comunhão com a sua família implica em você promover a estabilidade do seu lar. Existe uma coisa na construção que é extremamente importante. Ou se fosse perguntar para o Paulo Busolin, ele ia dizer que existe na planta uma estrutura que é extremamente importante. E é o que não aparece. O que sustenta uma estrutura? É a base. E aí a gente vê uma casa, coloca aquele telhado bonito, né, com verniz envernizado, aquela coisa assim linda, telhados coloridos. Mas na verdade o que sustenta tudo aquilo é o que não aparece, é a base. O que sustenta uma planta, o que provoca nutrientes para aquela planta são as raízes. Quando você não investe tempo de qualidade com a sua família, você não está investindo numa estrutura, porque isso não aparece. Mas é isso que mantém um casamento. É a base que mantém a vida, a estrutura de uma família. Quando a gente não tem tempo de qualidade, quando a gente não desenvolve comunhão entre a família, então a nossa casa é como uma casa construída sem a base. Esses dias eu vi no jornal uma casa caindo, problema estrutural. E com o temporal que deu, a casa tombou e depois ela caiu de vez. Faltou investir mais dinheiro na hora de fazer a base, não adianta economizar na base. Se você economiza no diálogo, se você economiza no relacionamento, se você economiza no relacionamento, na comunhão dentro da sua família, daqui a pouco ela vai ruir.
E uma coisa que nós estamos deixando de lado é esse tempo com a família. Porque, como eu já falei anteriormente, a gente traz o trabalho para casa hoje. Hoje nós vivemos nosso trabalho no regime escravo, né? Antigamente você ia lá, batia o seu cartão ponto, não tinha telefone celular, não tinha e-mail e muito malemar você tinha um telefone fixo em casa. Ninguém te ligava, você saiu do trabalho e acabou. Hoje não. Quantos de vocês aqui não levam o serviço para casa? Tem que ficar vendo e-mail, conferindo e-mail, o WhatsApp, o celular, coisas referentes ao trabalho. E a gente não ganha nada por isso, né? A gente não ganha hora extra, não ganha nada. Você resolve um monte de pepino pelo e-mail ali do seu trabalho, não ganha hora extra por isso. E sacrifica quem? Sacrifica a sua família. Às vezes a gente precisa parar para olhar para coisas que não têm valor. E infelizmente o que a gente mais valoriza é aquilo que a gente não pode comprar. A gente valoriza demais as coisas que a gente pode comprar. A gente valoriza o nosso emprego, a gente valoriza o nosso salário, a gente valoriza o carro que a gente comprou, a gente valoriza a casa que a gente comprou, a gente valoriza a moto que a gente financiou, a gente valoriza tudo isso que a gente pode comprar de novo, mas aquilo que a gente não consegue adquirir com valor, com dinheiro, a gente deixa de lado. E aí perde a base, a estrutura. Queridos, eu estou falando de algo aqui que atinge 100% das famílias brasileiras. Falta de tempo. Casal, marido com a esposa, esposa com o marido. Falta de tempo para conversar. O divórcio, ele nunca acontece no estalar de dedos. É um câncer, é uma célula cancerosa que ela começa a se desenvolver até matar o corpo, que a gente chama de casamento. Quando o casal conversa, dialoga, bate papo, tem tempo de qualidade, então ele evita que os probleminhas pequenininhos se transformem em problemas grandes. Porque eles estão sempre conversando, eles estão sempre dialogando. Se você pudesse voltar de novo no tempo em que você começou no seu casamento, você deveria desenvolver mais comunhão com a sua família. É tarde? Não, não é tarde. Comece a partir de hoje. A Miriam fez uma pergunta hoje: o que significa reformar a casa? Aí eu expliquei para ela, falei: filha, é quando a casa já está velha, a pintura está descascando, então você vai e pinta de novo. Então, de repente, você está precisando reformar essa casa chamada família. Começa hoje. É tempo. Se você pudesse começar de novo a sua família, eu diria para você: valorize mais as qualidades e olhe menos para os defeitos. Normalmente nós olhamos mais para qualidades de terceiros e os defeitos das pessoas da nossa casa do que o contrário. E aí a gente sempre é mais cortês, mais educado, elogia mais as pessoas de fora do que as pessoas da nossa casa. Deveria ser o contrário. Não que as pessoas que sejam fora da sua família, do seu círculo familiar, não mereçam elogio ou não tenham o seu valor. Tem, mas você tem que começar onde? Em casa. Né? Sabe aquela síndrome da grama do vizinho? A gente sempre acha que a família do vizinho é mais feliz do que a nossa. A gente sempre acha que a família do vizinho é mais próspera do que a nossa. A gente sempre acha que o casamento do vizinho é mais próspero do que o nosso, é melhor do que o nosso, é mais feliz do que o nosso. E aí, às vezes, a gente se engana, porque quantos casais eu conheço que vivem de aparência? Você olha assim, é um casal 20. Mas quando você começa a conviver, você percebe que a vida deles é uma vida de aparência. E não existe casamento perfeito porque nós somos imperfeitos. O que você deve fazer é investir na construção de um casamento estável, de um casamento feliz. E você pode fazer isso valorizando mais as qualidades. Afinal de contas, todas nós sabemos qual é o nosso defeito. Você sabe os defeitos que você tem ou não? Quem aqui sabe? Reconhece? Conhece? Sabe? Tem os seus defeitos. Eu tenho os meus. O mais importante dentro de casa não é você valorizar os defeitos, mas as qualidades. Eu já disse certa vez que uma esposa ela pode ter o marido que ela quer, desde que ela passe a elogiar mais as qualidades dele do que a criticar os seus defeitos. Porque quando você elogia a qualidade, você força, pelo lado melhor, pelo lado bom, a pessoa a evitar usar os seus fracassos, os seus defeitos. O lar ele é o lugar da valorização das qualidades.
É o lugar onde o elogio deve sempre prevalecer. E uma das coisas que mais afeta a vida de um casal, e isso transfere para os filhos, é a falta de elogio. Quer ver uma coisa? Vamos lá para Cantares. Não precisa abrir. Cantares, capítulo 2. Cantares é um livro inteiro que fala sobre o relacionamento de Salomão com a sua esposa. Né? Exemplo, Salomão ele diz assim para sua esposa: qual lírio entre os espinhos, tal é minha querida entre as donzelas. Nossa, que lindo, né? Achou bonita, esposa? Seu marido chegar e falar assim: olha, tem 10 mil mulheres nessa cidade, mas você é mais lindo do que todas elas. Estou falando para mentir, não, estou falando para profetizar. Declara para sua esposa que ela é linda. Se não fosse linda, não estaria casada com você. Amém, marido? Amém. Isso. Então, a esposa fala assim para o marido: qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Ele já está cinquentão. Ela fala assim: não, tem um monte de jovem na academia, mas você, se chegar lá, coloca todos eles no bolso. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Olha que exemplo bacana que Salomão nos dá, de fazer o quê? Elogiar a família. O lar é um lugar onde nós devemos valorizar as qualidades, onde nós devemos elogiar sempre. E às vezes a gente deixa, por quê? Porque a gente está corrido demais. Porque a gente acha que é obrigação da esposa fazer aquilo, a esposa acha que é obrigação, o filho acha que é obrigação do pai, e os pais acham que é obrigação dos filhos, e a gente esquece aquelas coisas que são salutares, como por exemplo aquela palavrinha mágica, muito obrigado. Você tem o hábito de agradecer seu cônjuge quando ele faz algo por você? Seu filho, os filhos, os pais? Ou não, você acha que é obrigação, tem que fazer? Dizer eu te amo. Você tem o hábito de dizer que ama? Certa vez, aconselhando o casal, a esposa reclamou, né? Falou assim: meu marido não fala que me ama. E ele esbravejou, fiquei até com medo que ele ia bater nela, e falou assim: uai, mas pastor, ela sabe que eu amo, eu preciso falar todo dia? Eu falei: uai, você sabe que precisa comer, isso te alimenta? Ele: não. Então você come. Sim. Falei: quando você está doente, você sabe que precisa tomar remédio. Saber que precisa tomar remédio cura? Não. Você toma remédio? Toma. Eu falei: então, ela sabe que você ama. Não custa falar, infeliz. É tão difícil assim falar eu te amo? Marido, fala para a esposa: eu te amo. Não, é só para falar, não é para beijar. Imagina. Você dá a mão, quer o braço inteiro. Brincadeira. Tá bom, esposa? Dá um beijinho na esposa então, para eles não ficarem sem graça. Aí, pronto. Né? Dizer eu te amo. Dizer: olha, você é muito importante na minha vida. Eu, quando casei com a minha esposa, eu estava vivendo uma época que eu não acreditava em felicidade, eu não acreditava em casamento, eu não acreditava mais em fidelidade, eu não acreditava em mais nada disso. E Deus colocou essa mulher na minha vida para mudar meu conceito sobre vida conjugal. E eu falo sempre para ela, falo assim: olha, a minha vida foi uma antes de você e outra depois de você. Então, quando a gente valoriza as qualidades, a gente elogia, a gente cria um ambiente de construção. Se a gente não faz isso em casa, os nossos filhos não vão crescer tendo esses valores. E se os nossos filhos não crescem tendo esses valores, como que vai ser a nossa sociedade? Se dentro de casa a gente não valoriza, a gente não elogia, a gente não agradece. E o exemplo que Deus nos dá é esse. Deus faz Adão, depois cria Eva, traz Eva para Adão, entrega Adão, fala: Adão, está aqui a sua esposa, que está aqui a sua mulher. Adão diz assim: essa afinal, coisa linda, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Depois eu aconselho você a ler o livro de Cantares, está logo depois de Salmos, Provérbios ali. São cânticos, são elogios entre família. E querido, se tem uma coisa que o diabo tem roubado de nós, vocês já ouviram falar isso aqui várias vezes, se tem uma coisa que o diabo tem roubado de nós, é o nosso tempo. Nosso tempo. E aí eu acho que o americano tem pacto com alguma coisa, porque eles fazem um filme
Igual lá na década de 60, 70, a gente assistia aqueles filmes Jornada nas Estrelas, que eles tinham aquele intercomunicador, né? Hoje a gente tem celular. Parece que os caras adivinhavam que as coisas iam acontecer, né? Mas o americano escreveu lá um filme, se você não assistiu, vale a pena assistir. O filme se chama Clique. Já viram esse filme? Do controle remoto? Se você não assistiu, assista em família, tem que assistir em família. O diabo leva um controle remoto para um cara que queria trabalhar demais, mas a mulher dele enchia o saco demais, os filhos também atrapalhavam muito, o diabo falou, eu tenho um negocinho para você que vai resolver o seu problema. Quando você chegar em casa cansado demais da conta e a sua mulher chegar conversando e falando dos problemas do filho, você dá uma pausa nela. Aí a mulher fica em pausa, ele vai lá, acaba de fazer o que ele tem que fazer. Aí a criançada está correndo, fazendo barulho, ele quer se concentrar para o trabalho, porque o sonho dele é se tornar um grande empresário, ele vai lá e coloca no mudo. Fica tudo silêncio. Só que lá no final, sabe o que acontece? Eu não vou contar porque vocês vão assistir. Assistam lá. No final ele tem mais um encontro com o diabo. E o diabo fala assim, uai, mas era isso que você queria? Eu te dei o que você queria. Queridos, valorize mais as qualidades da sua família. Pastor, mas eu sou de uma família que eu cresci assim, meu pai não elogiava, minha mãe não elogiava, e era assim, meu avô era assim. Mas você não tem que continuar com essa maldição, não. Quebra isso em nome de Jesus. Transforme o seu lar num ambiente onde as pessoas se sintam bem. Onde as pessoas não apenas se amem, mas demonstrem amor, falam sobre amor e valorizam as qualidades. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim, eu nasci assim, eu cresci assim, fui criado assim, mas é uma maldição que destrói a família, então arrebenta com isso em nome de Jesus, fala, não aceito mais, a partir de agora vai ser diferente. Vai ser diferente. Valorize mais as qualidades da sua família. Se você pudesse recomeçar de novo a sua família, em terceiro lugar, eu daria esse conselho para você, pratique os planos de Deus para a sua família. O texto que nós lemos de Deuteronômio, a palavra de Deus diz assim, que você deve ler a palavra de Deus, você deve declarar, você deve escrever no umbral da porta da sua casa, você deve falar de dia, ao deitar, ao levantar, caminhando com seus filhos. Tem outra passagem que diz assim, ensina o teu filho o caminho que deve andar e quando estiver velho não se desviará dele. A palavra de Deus, ela diz sobre o plano de Deus para a família. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para salvar você e sua casa. A palavra casa ali no grego é a palavra lar, a palavra família, pessoas, não é a estrutura. O plano de Deus nunca foi salvar uma pessoa só. O plano de Deus de salvação, quando Cristo morre na cruz, é para salvar a família. É um plano integral. Por quê? Porque a família é um projeto de Deus. O que Deus planejou é que na Nova Jerusalém você não esteja lá só, você esteja em família. O problema é que muitos homens estão deixando de exercer o seu papel de sacerdote do lar, de orar em família, de ler a Bíblia com a família, de ir com a família para a igreja. Hoje em dia, no mundo capitalista, os maridos passaram a entender que a função deles é colocar comida em casa, é dar carro bom para a esposa, a função dele é deixar uma boa herança para os filhos. Não. Isso aí está lá em 5º, 6º, 7º, 50º lugar. Sua função como marido, como pai, é colocar a sua família dentro dos trilhos de Deus para ela. Plano de Deus para a sua família. É por isso que quando Deus dá a ordem para Adão de não comer do fruto, Deus deu para Adão e não para Eva. Adão passou a ordem de Deus, não coma dessa árvore porque se comer vai morrer. E é por isso que quando Deus vem no jardim do Éden, depois que eles pecam, Deus não procura Eva, Ele procura Adão e fala assim, o que você fez, Adão? A responsabilidade da vida espiritual da sua família é sua, homem. Deus vai cobrar de você um dia isso. Deus, mas me perdoa, mas olha, eu não tinha tempo, eu até não orava, não ia com minha família para a igreja, mas eu dava muito recurso financeiro. A Bíblia diz assim, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Cuidado. Cuidado, porque se o seu investimento, pai, estou falando para os homens que estão aqui, é muito maior na vida financeira da sua família do que na vida espiritual, cuidado, que você pode estar servindo a Mamon, o Deus do dinheiro.
E não o Deus da criação que te amou e que te deu essa família linda que você tem. Os planos de família, ensinar os valores divinos lá em casa. Onde o marido, de acordo com a palavra de Deus, trata a sua esposa. Onde a esposa, de acordo com a palavra de Deus, trata o marido. Onde os filhos, de acordo com a palavra de Deus, tratam os pais. Onde os pais, de acordo com a palavra de Deus, tratam e educam os seus filhos. E quais são esses planos de Deus? Plano de união. Uma família dividida não é uma família que está dentro do plano de Deus. Planos de amor, planos de fraternidade. E, acima de tudo, plano de eternidade. Não estou dizendo que a partir do momento que você começa a orar, a ler a Bíblia aí com a sua família para a igreja, que vocês não vão ter problema. Não, vai ter problema sim. Estou dizendo que uma coisa é você enfrentar desafios na sua vida familiar sem Deus. Outra coisa é ter Deus no controle. Uma coisa é você, esposa, ter conflito com seu marido incrédulo, que não vive de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa é você, esposa, ter conflito com seu marido, um homem temente a Deus, um homem que ama a Deus. Porque é dessa forma que ele vai te tratar. Agora, infelizmente, há coisas que passam na nossa vida e nossa geração está investindo muito mais nessas coisas, infelizmente. Infelizmente, a nossa geração, ela tem investido em coisas que passam e que às vezes voltam. Exemplo, a gente perde uma viagem, mas ela volta para nós. Às vezes a gente deixa de comprar um carro hoje, mas lá na frente a gente compra esse carro e ele volta. Às vezes a gente perde um bom salário porque a gente quis investir mais na família, mas lá na frente esse salário volta. Às vezes a gente perde um plano, um projeto que a gente tem por amor à família, mas isso volta depois, para nós. Às vezes a gente passa desapercebido por algo que a gente perdeu, mas sempre no que diz respeito às coisas, elas vão e voltam. Vem para a nossa mão de novo. Agora, o diabo sabe disso, é por isso que ele está pouco preocupado com as coisas que você perde nesse mundo. Sabe por quê? Porque ele sabe que tudo nessa vida vai e volta. Mas há algo que nós temos que a gente precisa cuidar muito, que é a nossa família. É como esse copo de cristal. E às vezes, por não ter tempo para a família e por não se dedicar à nossa família, o inimigo vem e começa a bater. E ele começa a bater na sua família. Ele começa a bater no seu casamento. E você não percebe que o inimigo está batendo na sua casa, porque você está muito preocupado em ganhar dinheiro. Você está muito preocupado com a sua carreira. E o inimigo está batendo e você está pouco se apercebendo disso. Até que quebra. E aí? Como recuperar os pedaços de uma família destruída? O inimigo sabe que depois que ele conseguir quebrar totalmente a sua família, ele sabe que você não vai conseguir juntar os cacos mais. É algo que não volta mais. Um casamento desfeito, um filho que se perdeu, uma declaração de amor que não foi falada, uma família em pedaços, não volta mais. Então cuide da sua família, porque é o bem mais precioso que você tem. Cuide para que ele não fique em pedaços. O resto vai e volta. Qualquer coisa nesse mundo, vai e volta. Qualquer coisa que você quiser ganhar ou deixou de ganhar por causa da sua família, vai voltar para a sua mão. Mas o dia que você perder a sua família, não. Então invista. Comece hoje. Você não pode voltar no dia do seu casamento, você pode começar a investir na sua família hoje. O bem mais precioso que você tem.
Cuidado para que o diabo não deixe ele em cacos. Que depois que fizer isso, não tem mais como recuperar. Vamos orar? Santo Deus, por que nós deixamos as pessoas da nossa família por causa de pessoas de fora da nossa família? Por que, Senhor, nós nos deixamos enganar pelo inimigo de que as coisas desse mundo, os bens, a carreira, o dinheiro, é mais importante do que a nossa família, do que as pessoas, o cônjuge, os filhos? Quantas famílias que aqui estão, que o inimigo está batendo, Senhor, está batendo. Quantas famílias que aqui estão, que está perto, ó Deus, de se quebrar inteira, como esse copo de cristal, e as pessoas não estão enxergando, Senhor. Que depois que quebrar, ó Deus, esse bem precioso, é impossível juntar os cacos. E se juntar os cacos, ó Deus, os fragmentos vão ficar, ó Deus, os pedaços. Não vai se encaixar de novo. Que cada pessoa que aqui está volte para casa hoje decidido, Senhor, a mudar a sua vida familiar. A investir, ó Deus, nesse bem tão precioso, tão valioso. Que eles possam olhar para as coisas desse mundo, para o dinheiro, para o sucesso, que tem o seu lugar, mas jamais colocando, ó Deus, sobre a sua família. Porque todas as coisas desse mundo, elas vão e vêm, mas a família não. Ajude, Senhor, a cada homem, a cada marido, a cada pai que aqui está, a tomar uma postura, ó Deus, de líder, de sacerdote do seu lar. Abençoe, Senhor, aqueles casais que aqui estão com conflitos, que saiam daqui, ó Deus, nessa noite decididos a lutar pelo seu casamento, a lutar pela sua família. Ainda há tempo, Senhor, ainda há tempo. Eles precisam sair da inércia. Antes, ó Deus, que o inimigo bata tanto, Senhor, que não haja mais jeito. Abençoe mesmo, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.